Bom dia, boa tarde, comunidade da TV 247, boa noite para quem for de noite. Eu sou Daphne Aston, falando aqui diretamente do Rio de Janeiro e tentando tirar essa coisa que está escrita aqui, que foi do outro programa. Mas até o final do programa eu vou conseguir retirar isso daqui. Vamos lá. Bom, gente, queria falar com vocês sobre um assunto sério, que é sempre assunto sério, né? A gente está vivendo um tempo em que o corpo, o trabalho, o cuidado, a maternidade está ali no centro das disputas políticas, né? Tem a questão do aborto, essa discussão toda da extrema-direita. Então, tudo isso está no centro dessas disputas políticas, econômicas e culturais também, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem debatido muito sobre como o capitalismo, o patriarcado e o neoliberalismo estão moldando nossos desejos, nossas relações, a nossa forma de viver. Então, para conversar aqui com a gente, mais uma vez, a gente traz a psicanalista Ninfa Amaral e vamos falar sobre capitalismo, patriarcado, reprodução da vida e outros assuntos correlatos. Bom dia, Ninfa, tudo bem? Bom dia, Daphne, bom dia, comunidade do Casa das Manas. Peço desculpas pela minha voz, estou um pouco abalada aí por uma gripe, mas vamos lá, tudo bem para o nosso debate. Vamos lá. Estou aqui, não consigo colocar nossos nomes porque tem uma coisa que deixaram aqui do programa passado, mas, enfim, Levante Mulheres Vivas, eu acho que tem tudo a ver com o nosso tema aqui, de qualquer forma, se eu não conseguir tirar. Meu nome é Daphne, o nome dela é Ninfa Amaral, e a gente segue aqui com o nosso programa. Bom, queria falar sobre capitalismo, patriarcado e reprodução da vida, né? Você propõe uma mudança importante de perspectiva antes de olhar para a produção de riqueza, olhar para a produção da vida. E por que essa inversão é tão importante, Ninfa? Você escreveu algo para mim e eu estou te fazendo essa pergunta agora. Na verdade, eu bebo na fonte da Silvia Federici, né, no Caliban e a Bruxa, e ela é que me despertou para ver o quanto o capitalismo, articulado com o patriarcado, que é o eixo muito anterior, milenar, dessa história toda, né, mas como isso casa bem com o capitalismo, no sentido de fazer com que metade do trabalho humano, durante pelo menos 500 anos, tenha sido invisibilizado. Porque não se chama de trabalho. Se chama de cuidado, de amor, de afeto, de qualquer coisa, menos de trabalho. E como é que você vai reproduzir a sociedade? Você tem que ter trabalhadores, né? Como é que você vai fazer com que uma sociedade tenha os seus meios de produção produzindo e gerando lucro, se você não tem alguém reproduzindo os seres humanos, criando os seres humanos, criando trabalhadores para serem massacrados pelo capitalismo. Isso nunca foi chamado de trabalho, até não é chamado até hoje de trabalho. Né? Basicamente por aí que as ideias se articulam. Né? A acumulação de capital na sociedade ocidental judaico-cristã ela é vista como aquilo que acontece com quem trabalha fora, e não com todo mundo que contribui e que deveria estar sendo reconhecido, porque faz parte dessa miséria que é o capitalismo, mas, enfim, é remunerado por isso. E por que tanto tempo que esse trabalho de cuidar das pessoas não é tratado como trabalho? Por que é tratado como uma obrigação natural? Aí é que entra esse casamento infeliz entre o patriarcado e o capitalismo, né? Porque o solo, o background do patriarcado já colocava a mulher numa posição tão subalternizada que o capitalismo espertamente deixou ao encargo das mulheres esse cuidado
Então, isso ficou fora do escopo daquilo que deveria ser reconhecido e remunerado. O capitalista quer remunerar? Não, ele não quer remunerar nem aquele que está na fábrica produzindo a mercadoria propriamente. Imagina aquele que está fora desse esquema. Então, essa, esse casamento, essa conjugação entre o capitalismo e o patriarcado permitiram, né, essa conjugação permitiu que tudo que dissesse respeito ao trabalho feminino, a não ser que a mulher estivesse dentro da fábrica, mas a grande maioria daquilo que essa mulher faz na sociedade ainda hoje, fosse também subalternizado, não remunerado e não nomeado como trabalho pelas próprias mulheres, né? A gente chama, a gente diz que trabalha quando trabalha fora, quando fica em casa a gente é dona de casa, como se fosse dona de alguma coisa, né? É interessante isso, né? Né? E Ninfa, e o que muda quando a gente entende que essa economia não acontece só no mercado, mas também dentro de casa? A gente levanta o véu do óbvio, né? A gente vê que não existiria sociedade capitalista se não houvesse a reprodução das condições humanas. É tão óbvio que é até difícil de explicar, né? Como é que a gente consegue ter um exército de trabalhadores? É porque a gente tem gente. Quem há 500 anos, praticamente exclusivamente, tirando os últimos 20, 25 anos de pais modernos e bacanas, quem nos últimos 500 anos criou gente? Foram as mulheres, o tempo inteiro, que tiveram, não só no ato biológico de gerar, mas na atividade sistemática de asseguramento de tudo, da alimentação, da moradia, dos cuidados em saúde, isso domesticamente, não estou falando das médicas, não, estou falando domesticamente, desde quem cuidou do joelho ralado da criança até quem preparou a papinha, até quem verificou se estava ou não estava frequentando escola, criou todas as condições de formação, seja intelectual, na classe média, seja para o trabalho, nas classes proletárias, quem organizou a sociedade, quem organizou a estrutura da sociedade na criação de gente para dar conta do mundo capitalista. Isso é o óbvio, o ululante, que a gente só não vê porque não quer. O capitalismo existe porque esse trabalho invisibilizado feminino se dá dentro de casa. E isso nunca foi remunerado. Bom, mentira, né? Desde 1993, eu acho que aqui eu quero fazer um. Eu vou até ler um negocinho aqui, porque a Constituição de 88, com regulamentação numa lei de 1993, criou o que se chama informalmente de aposentadoria para a dona de casa. Né? Porque até 1988, no Brasil, só podia fazer qualquer coisa quem tivesse contribuído para qualquer coisa. Então, não existia o SUS, você tinha que ter contribuído para poder usar um serviço de saúde, não existia a possibilidade de você receber nenhum retorno previdenciário se você não tivesse contribuído para a Previdência. Né? E aí, o que se regulamenta em 93? Eu vou ler aqui, tá? Porque eu achei isso importante. A partir da Constituição de 88, o direito à aposentadoria deixou de depender de uma vida anterior de contribuições previdenciárias. O fundamento passou a ser a necessidade econômica e social e não a participação no mercado formal de trabalho. Isso foi particularmente importante para as mulheres. Muitas trabalhavam durante décadas dentro de casa, cuidando dos filhos, do marido, de parentes idosos e da manutenção doméstica, mas esse trabalho não era remunerado nem registrado como contribuição previdenciária. A Constituição não empregou a expressão aposentadoria para donas de casa, né? Isso é no popular. Juridicamente, criou um benefício assistencial para pessoas idosas pobres, independentemente de serem homens ou mulheres, mas, na prática, atingiu especialmente mulheres que haviam permanecido fora do mercado de trabalho formal. Então, existe agora, a partir dos, eu acho que é 70 ou 75 anos, isso eu não sei te precisar,
você pode receber um salário mínimo, se você reivindicar, acho que é 70 anos. Um trabalho mínimo, um salário mínimo, mesmo que você tenha feito um trabalho máximo. A dupla, tripla jornada de trabalho muitas vezes. Mas como é que você diria, né? Tem um momento em que o cuidado deixa de ser uma expressão de afeto e passa a ser uma forma de exploração? Sim, com certeza tem. Mas antes disso, complementando o que a gente já vinha falando sobre a questão, né, de gerar salário e não gerar salário, eu acho importante a gente levantar uma bola, né, de que o patriarcado ele produz uma alienação mais cirúrgica do trabalho do que o, a grande alienação do trabalho que o capitalismo produz, porque ele faz uma alienação específica do trabalho feminino. Né? É como se o trabalho feminino ele fosse alienado ao quadrado. O trabalho no capitalismo é um trabalho alienado. Né? Você não tem condição de ter acesso aos meios de produção que você mesmo, trabalhador, propicia. Né? Mas essa alienação, essa função ideológica de dizer que aquilo que a mulher faz não é trabalho, é uma sacanagem redobrada, porque retira da condição de remuneração o trabalho especificamente de metade da humanidade. Né? É uma alienação sobre a alienação. Mas agora deixa eu chegar aí na sua questão. Né? Quando é que o cuidado deixa de ser uma questão de afeto e passa a ser uma forma de exploração? Primeiro, eu acho importante lembrar que o cuidado é sempre uma questão de afeto. Né? Bom, a não ser em casos muito raros. Eu estou falando do cuidado espontâneo, o cuidado em família. Ele nunca deixa de ser uma questão de afeto. Não é que ele é uma mera forma de exploração. Mas é uma questão de afeto que recai muito distintamente e muito especificamente. Né? Porque a capacidade de cuidar e a capacidade de amar, ela desconhece gênero, né? Homens, mulheres, não binários e tutti quanti são capazes de cuidar e são capazes de amar. Porém, a quem é exigido que se cumpra com um cuidado, a quem é cobrado que esse cuidado seja feito com esmero, sob pena de você ser um ser desalmado. Né? As mulheres. Isso é específico. Aí tem várias coisas para falar. Primeiro, os pais de Instagram. Né? Você bota aquele homem maravilhoso levando a criança quinzenalmente à praia e trocando a fralda da criança na praia. E aí homens e mulheres vão comentar. Que paizão, que coisa maravilhosa. Hoje em dia isso começa a ter uma crítica. Né? Aliás, eu revi, não tem nem 15 dias, um filme maravilhoso que a maior parte da nossa audiência certamente não era nascida quando ele passou, chamado Kramer versus Kramer. Foi o primeiro Oscar de Meryl Streep, minha deusa, minha musa, minha ídola. E é um filme sensacional, porque é um filme de 70 e poucos, 74, 76, sei lá quando. Uma mulher, dona de casa, por aqui, de ter largado sua vida profissional, de ter virado a mãe de um menininho lindo, loiro, fofo, maravilhoso, ela vira para o Dustin Hoffman, seu marido, um dia e diz assim: deu, fui, pega a malinha, sai porta fora e ninguém encontra, até porque não tinha, né, como achar as pessoas do jeito que tem hoje. Né? E o cara, ele fica na maior bananosa, porque ele não tem ideia de como exercer cuidados em relação a uma criança. Ele não sabe nada. Ele não sabe nada, mas pensa num nada absoluto, ele não sabe nada. E durante 1 ano e meio ele é obrigado a saber tudo, e 1 ano e meio depois ela volta e quer retomar o cuidado do filho, mas agora como uma profissional também. E aí, isso eu me lembro da polêmica gigantesca. Eu era
pré-adolescente nessa época, começando minha adolescência. Como as próprias mulheres, na época, ficaram indignadas com ela. Porque ela Que, largou o filho. porque ela largou o filho. E eu imagino que até hoje esse debate ainda cobraria enormemente dessa mulher. Isso não é um debate 50 anos depois, eu acho que é de 76 o filme. 50 anos depois, eu acho que esse debate ainda recairia sobre a mulher como uma invisível forma de exploração, porque a gente naturaliza esse cuidado. Ele cabe a ela. E esse pobre homem precisou ficar se desdobrando para Ele dar tem que conta. trabalhar e cuidar do filho. Olha só, Olha, coitado. coitado, que coisa, né? Assim, que desumanidade que se fez com esse homem, né? Ai, Nil, foi muito bom. Mas é assim que fica. E aí, né, sobre essa coisa, né, por que isso se dá? Eu queria pegar a psicanálise, né? Uhum. Falar sobre essa diferenciação que você fez de diferenciar desejo e destino, né? Como é que essa distinção ajuda a pensar a condição das mulheres? Pois é, eu acho que esse é o grande ponto, né? Porque eu acho que isso tem níveis tão profundos que extrapolam em muito a mera cobrança da sociedade, né? Faz muito pouco tempo, eu acho que não tem nem uma geração completa que um número ainda não muito significativo de mulheres pode se perguntar se quer ser mãe, se quer casar, e isso numa determinada classe social e dentro de um escopo que escape a uma religiosidade muito, muito pujante, né? Muito poucas mulheres ainda já podem se perguntar se desejam ou não ser mães. E o curioso é que esse que deveria ser um desejo, né? O de gerar um filho, quando alguém manifesta que não o tem, é vista. A palavra que eu mais vejo nas redes sociais é egoísmo. E eu acho isso sensacional, porque isso é a exposição obscena da ideologia, do lugar que a mulher tem que ter na sociedade. Porque você está sendo egoísta em relação a quem? O mundo não está assim, né, vazio. E se o traçado da sua vida nele não cabe uma criança, você seria egoísta por quê? Você seria egoísta porque você não está cumprindo o destino que o capitalismo designou para você. Então, você está descumprindo o seu papel natural, que é de ser uma reprodutora da sociedade capitalista. Está sendo egoísta em relação ao modo de produção. Por isso a palavra egoísmo cabe nessa hora e as pessoas não têm vergonha de dizer. Egoísmo em relação a Deus, que espera que você tenha filhos. Será que Deus espera que você tenha filhos? Será que ele está preocupado com isso? Gaza sendo dizimada e Deus está preocupado que a Maria Cristina da Silva seja mãe, né? Eu acho muito pouco provável, né? Por exemplo, sempre desejei ser mãe, então eu fui poupada desse tipo de cobrança, né? O meu desejo conveio com o que se espera de destino, mas para quem não convém, aliás, para todas as mulheres que se interrogam sobre sua condição, eu aconselho vivamente que façam análise, porque é preciso um trabalho de filigrana para você poder fazer a distinção disso que se espera que você cumpra como destino, daquilo que você vai poder reconhecer nas suas implicações subjetivas mais finas, como sendo seu desejo. E aí, coragem, mana, para poder bancar o seu desejo diante desse destino que é esperado de você. Né? É preciso. É o desejo do outro, né? É o desejo que está o tempo inteiro, porque o desejo do outro está dentro de você, Daphne. Exatamente. Essa é a grande questão, né? E aí, né, por que as mulheres precisam dar conta de tudo também, o tempo todo, né? Enfim, porque elas também encaixam, né, nesse papel, me parece. Elas precisam. Não que elas devessem, mas elas sentem que precisam, porque a carga mental
ela é absolutamente massacrante. Assim, tanto a mulher, digamos, vamos pegar o caso típico, a mulher hétero, casada, né? Assim, caso socialmente mais típico. Tanto o parceiro, os filhos, todo mundo assim. Se não tem fruta na geladeira, se os filhos não foram vacinados, se o síndico do prédio avisou que vai faltar água, de quem se espera uma providência? Ela, ela fica assim, meu Deus, está atrasada a vacina da criança. Dificilmente essa mulher vai virar para o parceiro e falar: aí, meu Falta o bem, trabalho para levar a criança para vacinar. porra, trabalho é igual, né? Mas aí, meu bem, você já levou os meninos para vacinar? Nunca. Ela pode, no máximo, virar e falar assim: puxa, você podia levar os meninos para vacinar aí? Quase dizendo assim: me faz esse favor. Mesmo que ela não use a palavra, ela vai dizer assim: pô, será que dava para você levar os meninos para vacinar? Mas quem tem que lembrar que é o calendário de vacina e que o calendário de vacina, ela sabe que é com ela. Sabe por quê? Porque essa experiência está naturalizada. Então, se a criança não for vacinada e pegar a doença, ela vai ser condenada pela sociedade, pela família e por ela mesma. Isso começa a ser questionado. Eu tenho esperança nas gerações futuras, mas eu acho que está muito no começo, muito no começo. Por que que existe? Por que que você acha que existe uma culpa especificamente feminina, né? Como é que ela se forma dentro desse cenário aí que você estava descrevendo? Nossa, é imensa. A culpa especificamente feminina, assim, ela é quase um pleonasmo, né? E essa culpa, eu acho que ela vem, assim, falando aí psicanaliticamente, junto com os primeiros significantes constitutivos do sujeito, quando se designa inconscientemente os lugares de sexuação, e aí você vai se lançar de alguma maneira, né, invocantemente nessas posições sexuadas, e a gente tem cada vez, digamos, mais alternativas nas quais você vai se lançar, mas quando você se lança inconscientemente, pulsionalmente, nesse lugar sexuado chamado mulher, isso vira sua natureza e vem junto com ela essa culpa. Uma mulher que larga um filho, voltando no Kramer lá, ela é um monstro. A gente vive falando de aborto masculino, aborto feminino, né? Mas vamos deixar falar de aborto daqui a pouco. Uma mulher que larga o filho, ela é um monstro. Um homem que larga o filho, ele fez um mal feito. Ninguém aplaude. Mas ele fez um mal feito. Vai aparecer alguém para dizer assim, mas também ele estava num momento. Espera que aparece, né? Mas o problema não é essa apreciação exterior, essa coisa que vem assim do âmago do ser, né? Assim, eu não teria condições subjetivas para abandonar nenhuma das minhas filhas, fizessem elas o que fizessem. Assim, eu ficaria amputada, eu sucumbiria à culpa. Não precisa de nenhuma condenação externa. Eu não teria condições de abandonar nenhuma das minhas filhas. Assim, isso é intrínseco à maternidade e isso é intrínseco também. Eu não poderia abandonar minha mãe. Eu não poderia abandonar nem mesmo meus amigos, ainda que amigos, homens sejam muito bons amigos e às vezes muito parceiros. Existe uma diferença na subjetividade masculina e feminina. Eu estou falando grosso modo, vai. Ah, mas nem todo homem. Obrigada, nem todo homem. Verdade. Eu não estou falando de você, meu amiguinho, que é super maneiro. Eu estou falando de um conjunto, tá? A amizade masculina, ela é mais aquela coisa do não, conta comigo, te levo sim, te dou uma carona. Aquela coisa de sentar, de conversar, da escuta, do acolhimento. Eu tive recentemente, essas semanas, assim, amigos, amigas, em situações emocionais de fragilização, e eu estou perseguida aqui na minha cabeça, porque a minha vida ainda não me deu tempo de ir lá na casa e falar: vem cá, vamos conversar, eu quero saber, me fala por que você está tão triste, sabe? Dificilmente isso se constitui
subjetivamente na natureza, não tem natureza nenhuma, masculina, ainda que homens possam ser muito solidários, eu não discuto que não, mas a culpa por não estar sendo alguém que cuida, ela é constitutiva da mulher. Eu espero que outros significantes, outras alteridades, a subjetividade de nosso tempo se desdobre em subjetividades de outros tempos que forneçam outros significantes que redistribuam o cuidado, sinceramente. E, Ninfa, você falou aí, né, sobre essa diferença de desejo e destino, né? Então, a maternidade pode ser um desejo, mas também pode ser só uma expectativa social. E aí, como que vai entender o que é um e o que é outro? Como é que você vai chegar à conclusão do que você realmente deseja e o que é a sociedade que está te pressionando a fazer? Eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil, porque a expectativa social, ela sempre será. Isso está dado, né? Essa é a expectativa. Num nível que você precisa ter um grau de sensibilidade muito particularmente acurado, ou um trabalho subjetivo muito bem feito consigo mesmo, por isso eu brinquei, mulheres façam análise, brinquei não, falei sério, para você poder fazer essa distinção, porque vira um. E por isso a gente às vezes vê maternagens tão complicadas e tão sofridas, porque essa pergunta não foi feita, e porque a idealização da maternidade é uma coisa, né, fabulosa. Hoje em dia, de 10 anos para cá, escutamos mulheres falando: ó, que desgraça o puerpério, ó, como sofri quando entrei na maternidade. Gente, mas ó, eu fiz uma dissertação de mestrado em 1996 sobre a entrada na condição de mãe, que era absolutamente revolucionário alguém dizer que a entrada na condição de mãe trazia um profundo mal-estar, trazia sofrimento, porque nem pensar, nossa, o padecer no paraíso tinha padecer um paraíso, sabe? Um paraíso imenso, um padecimento mínimo, mas o padecimento era quando o filho adoecia, o padecimento era quando, né, não era o padecimento propriamente dito de ser alguém que foi mãe sem que esse desejo estivesse muito bem ancorado, porque já é um choque subjetivo quando você rompe definitivamente com a condição de filho, quando você entra na condição de mãe, ainda que você continue sendo filha da sua mãe e do seu pai, você se desloca de alguém que basicamente até ali demandou, ou então nada, para alguém que vai ser demandado num grau que você nunca supôs nos seus sonhos, nos seus devaneios mais loucos, que aquele grau de demanda existia, né? Se isso não for sustentado por um desejo muito decidido, isso é um inferno. Vamos falar com todas as letras. Tem Tem uma que ser coisa, desejo. né, Ninfa? Você está falando aí, me veio à cabeça agora. Quando uma mulher fala que não teve filhos ou que não quer ter filhos, mas principalmente quando ela fala assim, eu não quis ter filhos, eu optei por não ter filhos. A sociedade trata ela até com pena, né? Coitada, coitada, não te teve filho. Tadinha, ficou com esse déficit, né? E tem uma quantidade enorme de mulheres pulando carnaval, falando: uhul, eu não tive filho, que delícia. Mas a sociedade vai olhar como uma pessoa deficitária. Quase uma amputada, né? Você falou Uhum. assim, eu vou ser amputada se eu largar uma filha minha, mas é justamente É, isso. é. Mas isso desde de pequeno, né? As meninas e os meninos aprendem esses papéis diferentes, né? Como é que isso aparece na constituição da subjetividade? Pois a gente tem que ter muito cuidado porque é fundamental pegar isso que parece natural, muitas vezes ancorado na biologia, inclusive, e felizmente cada vez mais os movimentos sociais, a psicanálise desde sempre e os movimentos sociais de um pouco de tempo para cá nos mostram o quanto não dá para ficar ancorando esses papéis na biologia, mas socialmente, né, e do ponto de vista desse outro que você falou, né,
desses significantes que nos são ofertados, a gente vai se constituindo. E é importante a gente entender que essa determinação cultural, ela só vale se a gente entender cultura como uma invaginação pulsional. Eu não usei o termo invaginação sem maldade. Assim, porque não é a cultura, assim, a cultura ocidental judaico-cristã. É a cultura na medida em que ela é uma sobredeterminação inconsciente que está aí sob a forma da linguagem. Né? A cultura é veiculada pela linguagem, que é aquilo que estrutura o sujeito do inconsciente. Então, esses lugares sexuados não se confundem com os papéis de gênero, mas na hora da constituição do sujeito, você tem essa mescla do que é linguageiro, do que é do desejo do outro, do que é apontado para você como se fosse destino, e aquilo que você vai captar disso, que você vai pegar a sua varinha de pescar e com o seu anzol você vai pescar para si, para fazer de você quem você é sexuadamente. Sobre isso, né, desse ponto de vista da psicanálise, é importante, né, que haja essa aposta de pai, mãe, sei lá, de quem for cuidar, e da sociedade, para a pessoa se tornar alguém ali, né? Sim. Se tornar alguém. Aí eu me lembrei, quando eu morava no Canadá, eu fui fazer um curso em uma universidade anglófona lá em Toronto. E estava uma moda danada das mães não colocarem nome nos filhos, não dizerem se era menino ou menina, não pode perguntar se é menino ou menina, o nome não diz nada sobre aquela criança, não tem brinquedo nem cores que identificam nada. Né? Aí, na época, eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, será que isso não vai dar problema lá na frente, não? Eu acho que isso é uma idealização, e como toda idealização, ela cai, né? Você não consegue habitar o ideal, mas talvez de boa fé as pessoas achem que porque explicitamente não estão externando sinais evidentes de sexuação, que elas não estão inconscientemente transmitindo coisas. Então, isso é de uma ingenuidade que chega a me comover. Porque, em primeiro lugar, você vai estar transmitindo coisas inconscientemente para o seu filho, queira ou não queira. Em segundo lugar, não faz mal, a não ser que você seja um monstro ditador que aleja subjetivamente uma pessoa, que você demonstre até explicitamente suas intenções em relação àquele filho. Ele vai poder te recusar, ele vai poder te dizer não, porque senão, será que conscientemente, vamos pensar no século XIX, né? Subjetividade de outra época, alguém desejava ter um filho gay em 1850, num mundo onde isso era considerado crime, né? A gente tem, né, pessoas que foram presas, mortas, assim, né? Hoje em dia não é fácil, imagina há 200 anos atrás. Não, então, se essa determinação consciente, explícita e decidida dos pais formatasse a pessoa, não tinha gay no mundo, gente. Não tinha. Gente trans tem desde sempre, né? Claro que não com a liberdade que tem hoje, né? Que já não é quase nenhuma, mas digamos alguma. Mas todo mundo seria formatado por aquela designação. Isso é ilusório. Tem alguma coisa que é da ordem do masculino e do feminino que, inclusive, fura o cultural e que atravessa todas as pessoas, mesmo as não binárias, né? Porque existe essa mescla do que a gente chama de feminino e de masculino. Eu estou lembrando de um livro que eu li no Clube de Cultura do Calmo Gente no mês passado, Os Imortais, da Pauline Torti. E é um livro de ficção muito interessante, porque ele se passa na idade, sei lá do que, da pré-história, quantos milhares de anos atrás, entre Neandertais e Homo sapiens.
é no período da transição, convivem neandertais e sapiens. Então, não tem Estado, propriedade privada, nada daquilo, né, que enfim, o Engels nos rendeu um belo livrinho. É pré-Estado, é pré-tudo, é uma sociedade de bando. E existe um traço do que é do feminino, um traço do que é do masculino, muito menos demarcado do que na nossa sociedade estatal e ordenada, mas tem algumas coisas que tá certo, foi escrito por uma mulher no século XXI, mas ela fez uma boa pesquisa histórica e pode nos fazer, ficcionalmente, pensar que a gente tem que lidar com esses elementos inconscientes para além das determinações estritamente aprisionantes e culturais, né? Muito bom. Pois é, aprisionantes estruturais e culturais, né? Quer dizer, e aí, até que ponto aquilo que a gente chama de escolha já chega condicionado pela cultura? Você Se, depende como eu dela para falei, sujeito. pois é no sentido do que eu já estava falando, Daphne. Essa sobredeterminação, ela é mais inconsciente do que cultural no sentido explícito, porque senão a gente corre o risco de transformar a psicanálise num culturalismo, coisa que ela radicalmente não é. Se a gente pensar que o Freud diz que o id, né, o isso, é a soma de incontáveis eus, e que isso dá uma perspectiva inconscientemente histórica para aquilo que a gente tem para transmitir para os filhos, mesmo que os canadenses tentem não transmitir muita coisa naquela época lá que você estava, existe alguma coisa que é culturalmente determinado pela via do inconsciente, que é sobredeterminado por uma via do desejo e que tem uma margem inconsciente também de escolha do sujeito. E que tudo isso se dá dentro do caldo da linguagem. E que a gente não deve confundir o conceito sociológico de cultura com o que é da ordem do que a psicanálise chama de linguagem, ou a língua, né? Mas que essas coisas também não são divorciadas e apartadas na sua radicalidade. Elas têm interseções. Mas é nesse registro, sim, do que é inconscientemente designado que você vai ter uma margem dentro da qual você vai se debater, mas ninguém é autogestado, autogerido, autonomamente produzido em seu papel de gênero e sexuação. Isso vem de algum lugar, mas também não é desse funil da cultura que às vezes parece que e olha, eu sou bem feminista, viu? Mas assim, a gente não está determinado tão radicalmente que a gente não possa se rebelar, senão o feminismo não tinha nem acontecido. Do mesmo jeito que não teriam gays em 1850, não existiriam feministas nunca, porque a sociedade patriarcal é tão draconiana e qualquer outro ditatorial, monstruosa, que o patriarcado teria só dado certo e as mulheres estariam lambendo o chão. Se o movimento feminista surgiu, é porque existe margem para além daquilo que a cultura determina com o seu tacão de ferro, para que a gente possa, né, fazer outras coisas. Né? O que não quer dizer que seja fácil, mas existe a pulsão, existe o inconsciente, existem margens para a gente fazer de outra maneira, de pouco em pouco. Muito bem. Eu queria entrar agora num terceiro aspecto, né? Hoje parece que o corpo deixou de ser só um corpo e passou a ser um projeto permanente. Como é que você observa esse fenômeno? Olha, Daphne, eu não sei se algum dia um corpo foi só um corpo. Eu acho que sempre se prestou o corpo, ele aceita muita coisa, né? Ele sempre se prestou a receber significações distintas. Mas, assim, digamos que, pelo menos há 500 anos, o corpo é uma mercadoria, né? Desde o advento do capitalismo, que o corpo é mercadoria, força de trabalho, né? Alguma coisa feita para gerar lucro. E aí você tem um gradiente que vai desde a barbárie que foi
sequestrar em África uma população para ser escravizada da maneira absurda como foi, até as atrizes de Hollywood que hoje em dia estão esquálidas, parecendo que vão quebrar usando canetas e fazendo 1 trilhão de plásticas. Esse corpo, ele hoje em dia, apesar das mudanças, né? A gente pode pensar que a escravização era um projeto do início do capitalismo e as atrizes esquálidas estão agora no auge do neoliberalismo, mas é sempre, nos últimos séculos, um jeito de fazer um capitalista ganhar muito dinheiro. Então, ele virou um projeto de ganhar muito dinheiro. Vai mudando, vai mudando. As formas vão se alterando conforme a subjetividade vai mudando. Né? E também uma coisa que vai virando quase que um rebotalho, né? Porque cada vez que eu vejo um cara do iFood numa bicicleta às 11h30 da noite, meia-noite, às vezes eu estou voltando para casa, fui tomar um chopp com alguém, com os amigos, com o marido, né? A gente está voltando de um cinema com as filhas, e aí você está de carro ali e você vê meia-noite o cara do iFood quase sem conseguir pedalar. O que esse corpo é, né? E ele está ali fazendo alguma coisa com esse corpo para dar lucro para alguém. Então, é brabo. Quer dizer, então você acha que o capitalismo descobriu uma maneira mais sofisticada de controlar as pessoas e produzindo desejos em vez de só impor proibições. Então, se antes existiam as proibições, agora você mesmo deseja ser daquele jeito. Se você não for daquele jeito, você não está bem, entendeu? Gente, os ideais e a cobiça são muito mais eficazes do que qualquer sanção. E o Foucault fala muito bem disso. A sanção, né, lá no medieval, estava lá, né, cortava a mão do ladrão. Nossa, é muito melhor inculcar em você um ideal, criar em você uma ambição, do que simplesmente, né, sancionar qualquer coisa. O capitalismo sabe disso perfeitamente bem, muito bem. Tanto que tem tantos objetos de desejo quanto ideologias, né? Porque o rapaz do iFood, ele está achando que ele é patrão. Ele está meia-noite e meia andando de bicicleta, carregando um troço pesadíssimo nas costas, porque ele faz o horário de trabalho dele. PQP. E tem uma atuação das redes sociais nisso muito grande, né? O que as redes sociais fizeram com a nossa relação com o corpo, na verdade, né? Não só, e aí, de tudo, né? Desde a utilização dos filtros até o Photoshop, até essas fotos que você olhe, né? Quem é que, por exemplo, está ditando o que é o corpo bonito hoje? Enfim, complicado. As redes sociais, elas são interessantes porque elas fizeram um trabalho de dupla face, né? Elas tanto globalizaram as exigências, porque hoje em dia na China não, porque as redes sociais são mais preservadas. Mas digamos que no Japão e no Brasil há exigências, né? As moças japonesas abrem os olhos e pintam os cabelos de louro, quanto elas nicharam as exigências, né? Porque o algoritmo ele nicha o que é universalmente exigido. Então, o ideal, ele, por definição, o ideal, independente das redes sociais, o ideal captura o desejo, né? Então, você tem a crossfiteira, você tem a musa do sertanejo, você tem a esquerda neo-hippie, você tem a evangélica damarizada. Tudo isso é exigência das redes sociais. E aí, minha amiga, aí eu vou falar de um assunto que eu tenho lugar de fala. Tem as 60 a mais. Tem algumas mulheres muito maravilhosas, tipo Fernanda Torres, Vera Iaconelli, mas a maioria das mulheres nas redes sociais são chamadas de sua velha horrorosa. As pessoas, se você faz um comentário que desagradou o amiguinho, a amiguinha,
sua velha horrorosa, o que você está dizendo? Então, é uma coisa que, assim, todo mundo, depois dos 40, mas depois dos 50, depois dos 60, você está aquém do colágeno, aquém da musculatura. E aí, as redes sociais, elas primeiro vendem ilusões de juventude absolutamente inúteis, porque a roda do tempo, lamento informar, tem uma péssima novidade, ela não roda para trás, ela não dá marcha ré. E você está alijada da condição de um corpo erógeno. Você pode ser a mulher mais interessante do mundo, porque você está deserotizada. Acabou. A rede social te ferrou. Olha, eu tenho muito para falar sobre etarismo, viu? A gente pode fazer um programa só sobre etarismo. Não, eu acho que nesse mesmo ainda vou falar mais. Não, porque assim, nunca as mulheres, enfim, aí você falou 60 a mais, eu diria 50 a mais, elas não podem ter tesão, né? Você que mesmo que falou isso aqui uma vez para mim, num outro programa. Não pode ter tesão, não pode, não, imagina. Uhum. É muito louco isso, né? Então, e aí, né, pegando essa lá atrás, quando a gente falou de proibição e de, né, você produz o desejo ao invés no lugar de impor apenas proibição, né, o sofrimento atual nasce mais da repressão ou da exigência permanente de desempenho? Então, você tem que ser jovem, mesmo se você não for, né? Você tem que ser bonita, você tem que ser Bem-sucedida, né? isso. Porque essas exigências, elas, como eu falei, elas invadiram o psiquismo, né? E essa idealização que se faz, esse ideal, esse eu ideal, ele é irrealizável. Isso casa com a insatisfação do próprio sujeito e a gente fica sempre aquém desse ideal e massacrado por essas exigências. E aí, nesse caso, e aí eu vou pegar o caso do etarismo mesmo, isso é rigorosamente distinto no caso de homens e mulheres. Mas, assim, é absurdo. Eu vou pegar alguns exemplos, né, dessa questão do etarismo feminino, da dessexualização da mulher, que pode, né, estar muito bem vivendo sua vida, mas que ela não é vista como capaz de viver sua vida erótica. Você pega, por exemplo, vamos para o Largo da Carioca, com uma foto, um pôster do George Clooney e um da Michelle Pfeiffer. Eles têm 3 anos de diferença entre eles. Tá? Dentro do que se chama padrão, mais padrãozinho de beleza, a Michelle Pfeiffer foi a mulher mais linda do mundo. Não, né? e só um parêntese. Né? Ela fez uma série agora há pouco tempo. É porque você é feminista, minha amiga. Ela é linda! Eu estava apaixonada pela Michelle Pfeiffer. Mas vai para o Largo da Carioca com um pôster da Michelle Pfeiffer e um do George Clooney e dá esse pôster na mão do popular. O cara que saiu do metrô, que está correndo para pegar o ônibus, o boy do escritório. Bota o do George Clooney na mão do cara. O cara vai falar assim, pô, o cara ainda tá pintoso, né? Pô, ele bonitão, né? Bota na mão de uma mulher, ela vai falar, ai, que gato, nossa, eu dava para ele. Bota a Michelle Pfeiffer. Nossa, ela era tão linda. Ela era. Eu lembro como ela era maravilhosa. Que pena que ela envelheceu. Nossa, ela era incrível. Certamente, não vão dizer como você disse, que ela é linda, porque ela é linda. Ela só tem 68 anos, mas ela é linda aos 68 anos. Mas ninguém vai dizer isso. E aí eu me lembrei de um outro caso muito interessante, que aconteceu, acho que há mais de 10 anos atrás, acho que talvez há uns quase 15 anos atrás, que repercutiu muito nas redes sociais daquela época, que foi uma foto, na época que tinha paparazzi, que agora não tem mais, todo mundo é autopaparazzi de si mesmo, na época que tinha paparazzi, que um paparazzo fotografou a Beth Faria na praia de biquíni brincando com a neta. Lembro. E o mundo veio abaixo. Você não tem espelho, sua velha decrépita, por que você não botou um maiô inteiro? Você tá um lixo. E eu lembro muito da reação da Beth Faria naquela época. Ela disse assim, vocês queriam que eu fosse à praia de burca? Eu, além de ter envelhecido
de ter que cuidar da minha saúde, de ter que tomar vitamina, de ter que zelar por mim mesma, ainda estou proibida de desfrutar da praia com a minha neta? E o interessante foi que isso gerou uma movimentação que rendeu até anos depois, de um movimento, eu acho que chamava de maduras de biquíni, idosas de biquíni, senhoras de biquíni, que foi um grupo de mulheres maduras que resolveu ir em grupo para a praia de biquíni e dane-se, entende? Assim, eu vou para a praia com o meu corpo porque eu quero pegar sol nele todo, eu não quero pegar sol só no rosto e nos tornozelos. Então, eu acho que esse sofrimento ele conjuga a repressão e exigência permanente de desempenho, porque uma coisa ela retroalimenta a outra. Essa repressão ela vem dessa exigência permanente de desempenho. E E eu desempenho vou, de beleza. e eu vou contar uma situação minha aqui, que é bem em casa com isso aí da Beth Faria. Eu não tinha nem 40 anos, morava lá no Canadá. Enfim, assim, Canadá a gente brinca. Lá onde eu morava a gente brincava, né? Que dia da semana vai cair o verão esse ano? Porque é É um igual o frio, inverno aqui no Rio. um frio danado, você simplesmente não usa short, nem mini saia e tudo. E eu estava recebendo uma grande amiga minha, uma das minhas melhores amigas, que é um ano mais nova do que eu lá. E num dia que caiu da semana Verão. o verão. Eu tinha lá uma mini. Gente, eu não tinha nem 40 anos ainda. E eu sempre, assim, fui magra. Eu sempre fui magra. E eu vesti essa mini saia lá, porque estava um calor danado. E a minha amiga fez um comentário. Tenho certeza que não foi por maldade, mas ela fez um comentário falando dela, né? Porque ela tinha um corpo diferente do meu. E ela, de repente, olhou para mim. A gente estudou junto quando era criança, mais velha, e aí ela virou e falou assim para mim: Você ainda usa mini saia? Ela morava no Brasil, né? Então, Ainda. Você ainda usa mini saia? Eu não uso mais. Ninfa, aquilo me fez um mal tão grande. Sua velha, você ainda mostra Eu as me senti pernas? ridícula. Eu me senti ridícula. Ela não fez por mal, ela era minha amiga, ela tá falando dela, né? Eu, Não só. Isso que das você está mulheres. falando. E aí eu nunca mais usei essa bendita, maldita mini saia na minha vida. Eu nunca mais. Daphne, a gente vai tomar um chopp essa semana, as duas, de saia. Eu não vou botar mini saia, mas Ah, de vai! joelho de fora. Você vai. De joelho de fora, assim, ó, assim, no meio da coxa. Tá combinado uma Não, aí saída você vê que para um loucura. Eu chopp. não tinha 40 anos, eu nunca mais. Hoje em dia, eu moro no Rio de Janeiro, eu saio de De short, de short, sandália eu havaiana. também saio de short, pelo Mas amor de mini Deus. saia foi um negócio assim que eu cortei do meu guarda-roupa, Deus me livre. E aí eu fico Não. pensando, se a criatura que é a minha amiga faz um comentário despretensioso desse, olha o que a sociedade faz com as mulheres. Mas olha o que a sociedade faz com as mulheres por dentro, porque isso que você está falando é como se desse uma espécie de resumão, é como se fizesse sei lá, um apanhado de tudo que a gente vem falando aqui agora. Porque sua amiga te quer bem, sua cabeça. Então, a gente não está diante do cara do Twitter que fala sua velha, por que você está fazendo esse comentário? A gente está diante de duas pessoas, mulheres, feministas, que têm afeto uma pela outra e que estão as duas determinadas e sobredeterminadas, porque isso gera culpa, isso gera mal-estar, e isso gerou um destino futuro para você que nunca mais usou mini saia. Então, olha o nível de entranhamento, encharcamento inconsciente, subjetivo, ideal, moral, superegóico e tudo mais que você quiser, que essa repressão, exigência, cobrança faz sobre a mulher e sobre a mulher que, caramba, os anos passam, né?
que bom que a gente não morre, que bom que a gente está aqui podendo conversar e dizer alguma coisa que talvez... Eu recebi uns retornos bem legais daquele primeiro Casa das Manas, sabe, né, que a gente fez mês passado. Muitas pessoas me escreveram, me mandaram retornos legais. Então, a gente não está aqui pregando no deserto. As pessoas têm o que dizer mesmo depois que elas fazem aniversário. E muitos aniversários, elas... Assim, por exemplo, eu nunca fui tida no mundo como uma mulher feia. Não era nenhuma Michelle Pfeiffer, né? Mas depois de uma certa idade, nunca mais ninguém me olhou na rua. Não estou falando de ser assediada, não. Estou falando daquele olhar que você vê que um homem viu uma mulher. Você não é mais olhável. Isso vai de uma maneira tal, te organizando, que eu precisei recorrer à minha análise para voltar a me sentir razoavelmente bonita, porque teve um tempo que eu efetivamente fiquei feia. Fiquei feia de verdade, do âmago do meu ser. E eu precisei acordar e falar assim, cacete, você não precisa ser feia, você só envelheceu. Assim como a Michelle Pfeiffer é bonita, eu não sou a Michelle Pfeiffer, mas eu posso ser bonitinha, né? Assim, interessantezinha. Porra, e eu tive que fazer um trabalho analítico para deixar de ser feia. E você bote essa mini saia hoje. É uma ordem. Oh. Tá calor. Olha, o último dia do veranico. Entra a frente fria amanhã. É. Último dia do veranico, você bote essa mini saia hoje, viu, Daphne? Manda uma foto para mim. Nem tem mais, né? Tem que comprar. Me diz teu aniversário aí, que eu já sei o que eu vou te dar de presente. Ai, gente, muito bom. Olha, eu queria dizer aqui para o nosso público que esse programa é gravado, por isso a gente não consegue ler os comentários, a gente não consegue ver a interação de vocês, mas mandem comentários, mandem questões, mandem sugestões, que a gente fica muito feliz com a interação de vocês. E que já deu aqui o nosso tempo, e que esse é o primeiro de vários casos das manas. A gente vai fazer uma minissérie, porque tinha tanta coisa para a gente falar que não foi falada. Então, assim, é minissérie em alguns capítulos. Eu nem toquei na questão do aborto, poxa vida. Nem tocou nessa questão, que inclusive a gente não pode dizer essa palavra aqui, porque somos censuradas, você sabe? O YouTube censura. Interrupção da gravidez. Eu nem toquei na questão da interrupção da gravidez. Nem tocou nessa questão. Enfim, eu acho que tem muita coisa para a gente falar ainda sobre neoliberalismo, subjetividade, sobre política, corpo, autonomia, a questão do eutarismo, a questão de... Enfim, várias coisas que acho que a gente pode fazer em outros capítulos, mas a gente tem que encerrar agora, mas queria te agradecer, Ninfa. Eu que agradeço, esses papos são ótimos. É isso. Enfim, se você tiver mais alguma coisa que você não tenha dito, a gente tem 1 minuto ainda. Não, assim, só que é mesmo muito bom poder estar exercitando essa possibilidade de falar sempre, de alguma maneira, de dentro do campo da psicanálise, que é o meu, mas um pouco de fora dele, né? Porque falar como mulher feminista é uma coisa que eu não vou fazer dentro da minha clínica, onde eu estou muito pouco falando, muito mais escutando, e onde eu deixo minhas posições ideológicas de lado para poder fazer a escuta dos sujeitos. Então, é muito bom poder estar exercendo isso assim com essa liberdade. É bem legal. Então, hablaremos mais. Hablaremos mais, volte sempre. Então, gente, obrigada. Fiquem aí, assistam agora o Bom Dia. Valeu. Tchau.